Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu quero mostrar para vocês esse sketchbook artesanal que eu mesmo encadernei, como vocês podem ver, né? Com encadernação Copta e fiz com páginas, né? O miolo dele é feito com papel de aquarela e é um papel de uma gramatura bem alta, né? É o papel Hahnemühle, aquele Anniversary, 425 gramas, e eu fiz ele especialmente, né, lá por 2018, setembro, outubro, que vocês conseguem ver, né, a data, justamente para ser um caderno de exercícios para exercitar tanto o bico de pena quanto a aquarela, né. E então eu comecei, como sempre, né, com estudos, né, de personagens para fazer. Eu tava ainda fazendo o quadrinho Beco do Rosário, e aqui tava estudando muitos figurinos, né, carros, pessoas, né. Essa aqui, por exemplo, são as bancas do mercado público, né, baseadas numa foto que eu achei lá de 1912, quando teve o incêndio, né. E sempre eu ia fazendo então o desenho, né, a lápis, depois passava, né, fazia a arte final com bico de pena e fazia daí a colorização com aquarela, tudo, né, um treinamento. Então aqui estão essas personagens aqui que acompanham a mãe da Vitória na história em quadrinhos, né, a dona Berenice, e aqui o cara que é um dos caras que é um proprietário lá da casa deles no Beco do Rosário. E aí eu faço esses estudos aqui, estudos de expressões, né? Vocês podem ver que eu faço estudos também de luz e sombra com aquarela, né? Que nem aqui também, sempre focalizando nessa aquisição desse repertório visual, que é muito importante pra gente que vai fazer uma história em quadrinhos, né? Entender bem o repertório visual que a gente tá trabalhando, né? Então eu faço aqui personagens e objetos, né? Porque o cenário é muito importante, né? Situa a época, situa a história, né? Então, e eu, claro, como, né, da minha formação de arquiteta, eu gosto muito de fazer. Então foi basicamente isso que eu fiz nesse sketchbook, como vocês podem ver, ó, aqui é a casa da Vitória. Eu fiz um esboço, né, um esquema para imaginar como é que ela poderia ter sido, né, uma casinha pequena no Beco do Rosário, com, né, os móveis ali mais antigos. E o que vocês podem notar também é que eu vou, à medida que eu vou desenhando, eu vou fazendo daí uma escolha de paletas de cores, né, para, assim, combinações para justamente aplicar, né, saber, né, diferentes conjuntos de cores, que nem aqui, ó, ver como é que ficam as combinações dos matizes, porque era uma época que eu também tava comprando novas aquarelas e tava assim, experimentando novas tintas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mas a minha busca é sempre no sentido de achar uma harmonia de cores, né? Uma paleta de cores interessante, que seja bonita, que seja, enfim, passe aquela ideia que eu quero passar, né? Então vocês podem ver que, né, quando eu chego na parte das cores, é bastante estudos de paletas, né, harmonização de cores. Esse sketchbook eu comecei a fazer também com tinta preta, né, da Talens, e depois eu fui passando para tinta rosa, tintas verdes, né, marrons. E aqui tem uns estudos da cidade, né, da Zona Sul, principalmente da Estação do Riacho, a Ferrovia do Riacho, né, que é para a Zona Sul de Porto Alegre, enfim, para aquelas praias antigas do Guaíba, né. Aqui os barquinhos de remo,
né, a pedra redonda, e essas aquarelas aqui eu fui fazer praticamente esse ano, né, só fui terminar esse ano. Então cada sketchbook é sempre um, digamos assim, tem um longo tempo de serviço aqui. Sempre vou fazendo por etapas, então tem uns que pegam bastantes etapas diferentes, né? E eu acho que isso é legal, porque eu tô sempre tenho desenhos para colorir, sempre tenho desenhos para arte finalizar, então são uma fonte constante de prática. E é isso.